Deus pode dar algo a gente que é para sempre. Claro, tudo que Deus nos dá é eterno. Talvez o que eu conquiste não seja. Talvez o que eu sonho não seja. Talvez o que eu sinta não seja. Mas o que Deus tem para mim é para a eternidade. Eu vou repetir isso. O que Deus tem para mim é para a eternidade. Então ele procede neciamente. E por ele proceder neciamente, o reino dele é cancelado. O reino dele é Em Atos capítulo 13, versículo 21, Paulo está falando que mesmo o reino de Saul sendo cancelado, e foi cancelado, gente, no segundo ano. Saul ainda reina quantos anos? 40 anos. Pode alguém que já foi cancelado ainda reinar? Pode ou não pode? Pode. Pode alguém que já foi rejeitado por Deus continuar prosperando? Pode ou não pode? Pode. Pode alguém que já foi rejeitado por Deus ainda ter uma família? Pode ou não pode? Pode, gente. Só que ele acrescenta, Paulo, e diz assim: ele foi cancelado, e eu vou levantar, ou levantou-lhes a Davi, um homem segundo o coração. Observe algo poderoso aqui. Saul reinou aproximadamente quantos anos? Mas ele foi rejeitado no começo, não foi? Ou seja, durante esse tempo todo, ele usava uma coroa, ele sentava no trono, e ele era chamado de rei. Para mim isso é injustiça. Para você também eu sei que é. Porque a nossa vontade é que quando a pessoa seja cancelada, ela seja cancelada imediatamente. É assim ou não é? Pode se revoltar, vá. Eu quero que seja cancelado imediatamente. Esse é o nosso sentimento. Mas Deus já havia retirado a sua aprovação, gente. Deus já tinha retirado a aprovação. Quando eu olho que Deus retira a aprovação de Saul, eu entendo que a desobediência faz com que o ser humano ele se perca e ainda ache que ele está na posição. Tem muita gente que está perdida e achando que a vida dela está só flores, porque está tudo dando certo para ela ainda. Aí eu olho para você agora e imagino, você olha muita gente desobediente aí e não vê Deus pesando a mão ainda. É assim ou não é? Essa pessoa faz isso, Deus não pesa a mão. Essa pessoa faz isso, ela merece ser aquilo. E você diz assim, poxa, parece que quanto mais a pessoa é ruim, mais dá certo para ela as coisas. Mas eu vou lhe provar que a justiça de Deus, ela só acontece no tempo certo de Deus. Deus, ele sempre faz tudo no tempo correto dele. Existia um homem ocupando uma posição, mas tinha algo que ele tinha perdido. O que Saul perdeu? A presença. Existe muita gente com posição, com título, mas sem presença. Samuel, ele diz o seguinte para Saul: se você tivesse obedecido, Deus confirmaria hoje o teu reino para sempre. Diga comigo assim: o meu maior inimigo não é o diabo, é a minha desobediência. Eu quero que você entenda isso, gente, porque às vezes você fica culpando o diabo por tudo. Mas o maior inimigo do cristão
chama-se desobediência. O maior inimigo da nossa vida é a desobediência. Ninguém tem poder para destruir você, muito menos a mim, a não ser a minha desobediência que pode me destruir. A desobediência pode destruir a gente, mas o diabo não tem poder. Quem fala mal da gente não tem poder. Quem inveja a nossa vida não tem poder. Quem faz coisa ruim para a gente não tem poder algum. O inimigo piorou, não tem poder. Mas a desobediência pode acabar com a gente. Pode acabar com o ser humano. Eu tenho notícia boa para você também, calma lá. Eu sei que você está pensativo. A única coisa capaz de parar o projeto de Deus na nossa vida, você sabe quem é? Você mesmo. Só você pode parar o projeto de Deus na sua vida. É por isso que muita gente já era para estar vivendo o ápice daquilo que Deus tem para ela, mas não está vivendo ainda, porque ela mesma tem paralisado o projeto de Deus para a vida dela. Vamos lá? Deus não espera o problema acabar para preparar o quê? A solução. Escuta isso. Samuel, bota lá, filho, 1 Samuel capítulo 13, o versículo 14, só para a gente frisar, 14. Porém agora, não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que Samuel está dizendo aqui, ó, Deus ele não vai buscar, Deus já tem, já buscou, já preparou. Deus já tem alguém segundo o coração dele. Só que Saul estava onde? No trono. Venha comigo, no trono, foi ou não foi? Mas Deus já tinha separado quem? Isso aqui revela um princípio, Igão, que Deus nunca trabalha atrasado. Quem escolheu Saul foi quem? Foi o povo. Deus confirma. O povo escolhe, Deus confirma. Será que Deus sabia que Saul ia desobedecer, sim ou não? Sim. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Simplesmente na Bíblia eu vou te provar tudo. Pastor, Deus erra? Não. Mas Deus deixa o povo escolher errado. Porque o povo escolhe pelo sentimento. Mas Deus escolhe sempre pela razão. Diga assim comigo, de sentimento vai me atrapalhar, mas a razão sempre vai fazer dar certo. Olha a diferença, ó. Quando Abraão sobe no monte para sacrificar Isaac, sobe Abraão e Isaac sozinho, é ou não é? Aí a Bíblia diz que Deus já tinha preparado o quê? Um cordeiro. Se Deus já tinha preparado, olha comigo, vamos lá para a Bíblia agora. Se Deus já tinha preparado, já estava pronto, sim ou não? Não foi quando ele subiu, foi quando ele estava lá em cima? Não. Antes de ele ir, já estava preparado. Se ele sobe sozinho, sobe ele e Isaac sozinho. Mas a Bíblia diz que Deus já estava lá. Já tinha um anjo do Senhor lá. Já tinha um enviado do Senhor lá. Com o cordeiro pronto.
Então Deus, ele não é um Jeová Jirê que vai somente prover. Deus também é o Deus da previsão. Ele já previu, ele já preparou, ele já deixou pronto. Então antes de Deus prover, Deus já tinha preparado. Deus já tinha o quê? Preparado. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Coloca aí, meu filho. Olha quando você vai ver o Cordeiro de Deus. Olha o que está escrito. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do que foi morto desde a fundação. Jesus não foi morto depois? Presta atenção, eu sou maluco, eu gosto de Bíblia. Você gosta de Bíblia ou não? Jesus não foi morto depois? Mas o texto está dizendo que ele foi morto desde a fundação, Carol, do mundo. Ou seja, antes de Jesus morrer, Igor, no presente nosso, na data marcada, com 33 anos de idade, no domingo de Páscoa, ele já tinha sido morto desde o início. Então, antes de Jesus ser crucificado, ele já tinha sido crucificado antes. Ou seja, antes de os pecados serem perdoados, de a gente ter nascido, ele já tinha morrido pelos nossos pecados.